Ucrânia anuncia entrada na guerra do Níger contra a Rússia e ajuda a França. Ucrânia vai entrar na guerra do Níger contra a França em África e sabe por que isso é importante? Pessoal, eu já fiz um vídeo a falar que ucranianos estão nesse momento em África. Ucrânia, em parceria com o Reino Unido, enviaram 100 ucranianos no continente africano, 100 mercenários. Nós não sabemos qual é o destino dele. E nós temos aqui a confirmação desse diplomata russo, que se chama Dmytro Kuleba. Ucrânia anuncia uma longa luta contra o controle russo em África. Pessoal, reparem só, a Ucrânia está em guerra e estão se preocupar com conflitos em África. Pessoal, eu já vos disse, a guerra não é só contra a França, a guerra é contra todos os seus aliados. O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, anunciou uma luta de longo prazo para reavivar as relações de Kiev com o continente africano e reduzir o agarre ou apego de Moscou nesse continente, baseado, segundo ele, na coerção, corrupção e medo. É assim, esse diplomata precisa ter algumas aulas de história, porque a Ucrânia em nada ajudou o continente africano na época da colonização e até os dias de hoje. Ele deveria se focar na guerra do país dele, se focar em libertar o país dele do continente africano. A nossa relação com a Rússia não é em coerção, não é em corrupção e não é em medo. A nossa relação com a Rússia é com ameaça, principalmente do ponto de vista militar, contra neocolonialismo. Foi assim nos anos 50, 60, para nos libertarmos contra o colonialismo europeu, para nos libertarmos contra o colonialismo do Reino Unido, colonialismo da Bélgica, colonialismo da Alemanha, colonialismo de Portugal, de França, que ainda se mantém até os dias de hoje, e outros países europeus. Quando os líderes dos movimentos de libertação se procuravam aliados, o aliado natural naquela época era a União Soviética. Então, essa aliança com a União Soviética se mantém até os dias de hoje. E é normal que até os dias de hoje, temos essa relação com a Rússia, que inclusive anunciou que pessoas, por exemplo, do Quênia, podem ir para a Rússia e estudar sem visto. Essas são coisas que a Rússia tem feito e até perdoou a dívida de mais de 20 bilhões de dólares. Tem vídeo aqui no meu perfil do TikTok. Mais de 20 bilhões de dólares que a Rússia perdoou de África. A Ucrânia, muito pelo contrário. E daquilo que as pessoas pensam, de que não, a Ucrânia fornece grãos para a África, fornece comida para a África, é mentira. A maior parte da comida da Ucrânia vai para a Europa. A Ucrânia abastece a maior parte da sua comida para a Europa. Basta você ver as estatísticas do momento que eles abriram a porta do Mar Negro e começaram a distribuir novamente comida para a Europa. A maior parte, mais de 50% de tudo que eles têm vai para a Europa, depois Estados Unidos da América, Ásia. A África recebe uma porção muito pequena de comida da Ucrânia. Nós importamos pouco da Ucrânia. Então, esse diplomata da Ucrânia, vindo dar esse tipo de opinião, pessoal, depois se pergunta por que africanos apoiam a Rússia em vez da Ucrânia. Nós não precisamos de Ucrânia no nosso continente. Reparem só o que foi que ele disse mais. Muitos anos foram perdidos, mas vamos impulsionar um renascimento ucraniano. Não, nós não precisamos desse renascimento para reviver essas relações. Eu não vejo qual é o benefício que isso vai ter. A Ucrânia é um país destruído. Entendeu? Um relacionamento entre países é necessário que haja interesses. Eu não vejo qual é o interesse que a Ucrânia tem nesse momento no continente africano. E muito pelo contrário, o interesse que eles têm é contra os nossos interesses como povo africano. Eles querem que o regime francês continue no Níger, continue no Mali, continue no Burkina Faso, continue na Guiné-Conakry. Isso é contra os interesses dos povos africanos. Então eu não vejo que reavivamento é que eles vão trazer aqui. A Ucrânia não trouxe nada, não vai trazer nada. Entendeu? E depois ele ainda disse: esse continente precisa de um trabalho sistemático feito por nós, não por vocês. E nem por vocês, nem pela Rússia, nem por ninguém. Esse trabalho é feito por nós. Ainda dizem. E de longo prazo, acrescentou o ministro, não queremos ser outra Rússia. Nossa estratégia não é substituir a Rússia, mas libertar a África do domínio da Rússia. A África não está sob domínio da Rússia. O que acontece é que o continente africano está sob domínio da França. França rouba de África todos os anos 500 bilhões de dólares. E esse homem que está aqui, que é da Ucrânia, com os seus aliados, querem que esse regime se mantenha.
Eles querem continuar a ajudar a França, querem continuar a ajudar o Reino Unido e outros de seus aliados a continuarem essa empilhagem, esse roubo que eles fazem no continente africano. Estão a perceber? Qual é a minha opinião? A Ucrânia se foca na vossa guerra. Vocês têm que se focar no vosso conflito. Vocês têm um país ocupado, um país em caos. Entender? Tanto é que mesmo os próprios europeus já começaram a ser contra a ajuda ou apoio militar para a Ucrânia. Os americanos já começaram a ser contra a ajuda ao apoio militar da Ucrânia. Vocês se foquem no vosso conflito. Se foquem na vossa luta interna. Problemas de época nós vamos resolver. Não precisamos de vocês. Eles estão a vir. Não é para nossos interesses. Eles estão a vir para ajudar a França. Os mercenários que o Reino Unido enviou é para ajudarem mercenários franceses. Tá entendendo? Então, Ucrânia, se foquem na vossa guerra, mano. Depois se pergunta por que os africanos apoiam Rússia em vez da Ucrânia. É isso. Esse tipo de coisa. Da Ucrânia ajudar a França, ajudar os seus aliados. E eles têm que fazer isso, né? Que nos faz não estarmos muito ao lado da Ucrânia. A entender? Ucranianos devem se focar no seu país, devem se focar na guerra deles. Eu já falei que muitas vidas ucranianas estão a se perder. E por mim essa guerra já devia ter terminado há muito tempo. É uma guerra completamente absurda. Uma guerra que vai causar um caos de gerações para a Ucrânia e para os países que estão a enviar mercenários para esse conflito. E a Ucrânia deve se focar no país deles, se foquem nos vossos problemas. Deixem que nós, africanos, resolvamos os nossos assuntos. Eu quero ver a tua opinião sobre essa opinião da Ucrânia de querer ajudar a França lá no conflito do Níger e dos outros países. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook, para que as pessoas possam ter conhecimento daquilo que está a acontecer. Partilha esse vídeo com mais pessoas e me siga no TikTok.